Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma ação que pode subir mais de 2.000% na Bolsa de Valores, pessoal, uma verdadeira oportunidade escondida do mercado. E quem está comprando essa ação pode estar fazendo um excelente investimento. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque além de eu trazer essa ação inovadora para vocês, eu ainda vou revelar uma baita estratégia para que vocês nunca mais percam dinheiro na bolsa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre essa ação inovadora. Mas antes de falarmos sobre essa ação, eu preciso que vocês entendam de algo fundamental. Lembrando que nada se trata de recomendação, tá? Quando a gente fala dessas empresas grandes multiplicadoras de capital, pessoal, nós não podíamos estar falando nada mais e nada menos do que empresas small caps, empresas com uma baixa capitalização de mercado. Pablo, para mim você está falando grego, sou iniciante na bolsa. O que é small cap? Small cap são empresas menores, que são consequentemente ali com menos liquidez, né? E elas têm um potencial justamente de valorização e crescimento mais elevado, mas claro que isso também vem acompanhado de um risco mais expressivo. Então, a minha estratégia aqui no canal é selecionar small caps promissoras, com potencial de crescimento e boas pagadoras de dividendos, e que sejam de setores perenes, setores bons, né? Dá para encontrar boas small caps em setores mais previsíveis, tá? E aí aqui no Brasil, pessoal, não só no Brasil, no mundo todo, tá? Existem três tipos de small caps no mercado. Temos aqui as small caps normais, que tem um valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais. Temos as micro caps, que são empresas ainda menores do que uma small cap, aqui com valor de mercado abaixo de 3 bilhões de reais. E temos as nano caps, empresas ainda menores, com um valor de mercado abaixo de 1 bilhão de reais. E aí você já deve estar pensando isso, caramba, então eu vou pegar a menor de todas, tá? Porque meu potencial de crescimento vai ser elevadíssimo. Calma lá, pessoal, calma lá. Mas lembre-se que as nanocaps tem muita empresa arriscada, tem empresas que vão ser pequenas para sempre. Então, não é tão simples assim a avaliação. Por isso que vocês precisam ficar comigo até o final deste vídeo, tá? E a empresa aqui do vídeo nada mais é do que as ações da BR Partners, pessoal. Uma empresa, um banco de investimento, tá? É uma empresa do setor bancário. Só que aí, não se enganem, tá? Ela não é um banco igual aos outros, como o Banco do Brasil, o Banco Itaú, ou ali bancos small caps como o Banco ABC, Banco BMG, esquece isso, tá? A BR Partners, ela é um banco de investimento. Qual que é a diferença de um banco normal? Um banco múltiplo tradicional, ele ganha com atividade de crédito, ele ganha emprestando para, consequentemente, conseguir arrecadar com juros em cima, subsidia crédito para os clientes, né? A BR Partners não. Ela ganha com intermediação financeira, ou seja, ela faz gestão de grandes fortunas e ganha com isto. Fora também a parte de wealth e outros negócios aqui que temos na BR Partners. Antes da gente tratar sobre múltiplos, perspectivas, potencial de valorização, a gente precisa tratar aqui sobre o modelo de negócios da empresa, tá? Você consegue dar uma olhadinha no próprio site de RI, tá? Basta você colocar aqui, ó, RI, né? BR Partners. Você já vai encontrar isso aqui na internet, tá? Clicando aqui diretamente no site de RI, você já vai cair aqui direto na tela da empresa. E você vem aqui nessa parte, ó, áreas de negócios. Aqui a empresa vai dar todo o corpo do que ela faz. Por exemplo, ó, Investment Banking, ela atua ali na parte de fusões e aquisições, mercado de capitais, assessorias e conselhos, assessorias acionistas, tá? Aí ela vem se destacando muito neste quesito. Área de mercado de capitais,
com mercado de dívida. A empresa também tem crescido muito nessa parte. E a empresa atua na parte de wealth, que é gestão de patrimônio. Aí essa parte aqui, pessoal, que eu acho que é a cereja do bolo na BR Partners. Por quê? Tecnicamente, tá? Ela tem se tornado uma empresa muito premium. Por quê? Sabemos que o Brasil, ele passa por ciclos macroeconômicos muito complicados. Alta dos juros, né? Dificuldade do consumo, basicamente ali a população mais empobrecida, né? Não tem ali dinheiro para conseguir manter o seu consumo em dia. E aí, tecnicamente, né? A parte de wealth da BR Partners, ela faz gestão de grandes fortunas, de basicamente famílias com um grande poder aquisitivo. E o que isso muda para o jogo da empresa? Muda de que pode o juro estar alto, pode estar uma dificuldade econômica, alta inflação, os ricos sempre continuarão tendo dinheiro para continuar consumindo seus serviços. E a BR Partners nunca vai ficar aqui despreparada. E as famílias de alta renda sempre vão ter a BR Partners para fazer as suas operações. Então, tecnicamente é um premium, tá? É uma demanda inelástica, não sofre com alterações com ciclos macroeconômicos, que nem os bancos tradicionais, como o Bradesco, o Banco do Brasil, que acaba sofrendo ali, consequentemente, com uma Selic mais elevada. A BR Partners não sofre com isso, neste segmento, tá? Claro que ela, como banco de investimento, tende a ter uma dificuldade um pouco mais elevada com juro alto. Mas, pessoal, vamos convenhar, tá? A BR Partners tem feito um excelente trabalho. Eu vou provar isso aqui para vocês, tá? O ROI da empresa tem ficado em 22% ao ano, mesmo com uma Selic elevada. Isso que a Selic atrapalha os bancos de investimento. E olha o tamanho do ROI da empresa. Olha o tamanho dessa margem líquida. A cada 100 de receita, a BRBI retorna, a BR Partners, né? Basicamente, R$ 51 de lucro para o acionista. E o lucro líquido da BR Partners vem crescendo fortemente no longo prazo. O crescimento superou mais de 20% ao ano no seu lucro, tá? Então, olha só, se a gente pega aqui, ó, 180 milhões de lucro, que foi o último topo de lucros aqui da empresa, essa perspectiva já tende a aumentar, e aqui divide por 2020 por 22 milhões, ela teve um crescimento de 718% no seu lucro. Isso em apenas 5 anos, tá? Se nós colocarmos aqui a taxa anual composta equivalente, 5 anos no tempo, por um crescimento de 700% no seu lucro de forma nominal, ela cresceu na média 51% ao ano no seu lucro. Pessoal, é muita coisa de forma composta. Isso que eu tô sendo conservador, supondo que a BRBI vai manter um crescimento de 20% para os próximos 15 anos. Por ela ser uma microcap, eu acho que ela consegue ter esse crescimento robusto, pelo menos até ela chegar em uma fase de ser uma small cap, que ainda tem chão, hein? Tem chão para a empresa se tornar uma small cap. Hoje ela vale na bolsa 1,8 bilhão de reais. Para ela virar uma small cap, ela tem que se apreciar pelo menos acima de 100%, hein? Aí ela já pode ser considerada como uma small cap. E olha só o potencial gigantesco. Só um cálculo aqui para vocês, tá? Supondo que o lucro da empresa continuará crescendo 15% ao ano, eu estou sendo aqui pessimista, e você tem um pagamento de dividendos médio na empresa que fica na faixa de 8% ao ano, você tem um retorno embutido no preço da ação de 23% ao ano. E no cenário mais otimista você tem 28% ao ano de crescimento, fazendo com que o seguinte, tá? Se o lucro da BR Partners continuar crescendo a uma taxa de 20% ao ano para os próximos 10 anos no tempo, hoje ela lucra na casa de 200 milhões de reais. Então, daqui a 10 anos, ela vai estar lucrando 1,2 bi de reais. Aí pegue esses 1,2 bilhão e multiplica pelo PL médio da empresa. Qual que é o PL médio? Dado que é uma empresa privada, o mercado tende a pagar múltiplos mais elevados. A média da BR Partners fica justamente aqui em 13 vezes. Então, 1,2 bi vezes 13, valor de mercado de 15,6 bilhões. Dividido aqui, ó, por 1,8 bi, potencial de valorização no preço das ações de 766% em apenas 10 anos. E aí, colocando isso aqui com dividendo composto, seu retorno chega muito superior a mais de 2.000%. Então, pessoal, olha que interessante, tá? Tecnicamente, parece ser uma empresa extremamente promissora e grande multiplicadora de capital. Lembrando que nada se trata de recomendação. E você não vai ser imprudente de colocar a sua carteira toda em BR Partners, né? É uma microcap, tá se provando ainda, vamos com calma, vamos beliscando a empresa em preços baratos.
Agora, após essa alta, não vai se empolgar. Eu não estou comprando, tá? A ação subiu muito, subiu ali para 16,65. O último aporte que eu fiz aqui na empresa eu mostrei para membros, tá? Por isso que já se torne membro aqui do canal. Eu mostrei o preço que eu comprei, mas a ação acabou disparando muito. E perceba aqui, ó, que hoje eu estou com 1.637 ações. Estou aguardando um preço um pouquinho melhor, né? Abaixo ali dos 16, 15,50. Para mim já fica um preço interessante para voltar a aportar. Mas, pessoal, quando eu voltar aqui a aportar na empresa, eu pretendo acumular pelo menos 2.000 ações de BR Partners. Dada a qualidade, pretendo fazer com que a empresa tome uma atração na minha carteira de pelo menos 30% da minha carteira, tá? Eu tenho visto um grande case de crescimento na empresa. Então, estou olhando ali para longuíssimo prazo, tá? Por isso que eu acho que a BR Partners está barata. E agora, colocando alguns indicadores de valuation de curto prazo, a gente já sabe que o longo prazo está uma pechincha. Mas vamos ver no curto prazo. Será que está barato, Pablo? Essa é a minha grande dúvida, né? Colocando, olha, uma dica que eu dou, pessoal. Para small caps, esqueçam Graham. Ou seja, preço justo, esquece. Preço teto, esquece, tá? Você tá querendo crescimento. Claro, você tem que ter dividendos. Isso aqui a gente não tá. Mas, poxa, se você já tem um dividendo de no mínimo acima de 6% numa empresa que cresce mais de 15% ao ano, tá bom. Pra que você quer mais que isso? Sendo que lá no futuro, seu dividend yield vai ser exorbitantemente maior. Então esquece esse ponto. Você tem que focar no indicador que a gente chama de PEG Ratio. Pablo, que raios é isso? O que é PEG Ratio? Nada mais é do que uma estratégia que o grande Peter Lynch, tá? Foi um grande investidor aí do mercado financeiro nas ações dos Estados Unidos. Ele conseguiu uma rentabilidade superior a 29% ao ano. E ele falava o seguinte, tá? Ele falava que o PEG Ratio, ele é uma métrica que você mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com quanto ela vale. Se ela estiver crescendo superior ao PL, simboliza que a ação está barata. Então, pegando aqui o PL atual da BR Partners de 9,69 no curto prazo, né? O PL de longo prazo fica muito menor do que esse. E dividindo aqui por uma taxa de crescimento média de 20% ao ano, temos um PEG Ratio de 0,48. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 já é barato. E hoje a ação está em 0,48, com mais de 50% de desconto. Para hoje, a ação está cara, minimamente cotada no seu preço justo pelo Peter Lynch, ela teria que estar cotada pelo menos a 20 vezes lucro, o que traria um potencial de valorização na ação de 103%. Então, para ela hoje não ser uma pechincha, a ação precisaria estar mais ou menos aqui cotada pelo menos aos R$33, tá? O que está muito longe disso acontecer, pessoal. Perceba que o potencial de alta é gigantesco. E detalhe que ela tem contemplado um dividendo muito expressivo para o acionista. Ela tem pago 84% de payout. Vocês podem confirmar isso aqui no próprio site de RI da empresa. Resultado crescendo, dividendo sendo anunciado. Ela explica aqui, vocês podem olhar com mais profundidade, tá? E aí você tem o seguinte, ó. 1 dividido por 9,64... vezes um payout de 84%, você tem um dividend yield médio na faixa de 8,7% ao ano. Então, para mim, pessoal, só maravilhas. Mas lembre-se, tá? Não se empolguem. Hoje é muito bonito falar de BR Partners, mas até pouco tempo atrás, eu me lembro muito bem, como se fosse hoje aqui no canal, tinha gente me criticando, tá? Lá mais ou menos para meados de janeiro de 2025. Ah, Pablo, eu não vou comprar essa BRBI, a ação tá desabando, a ação chegou a custar R$12 no período, tá? Quando a gente pega aqui, ó, cotação padrão, olha só, a ação chegou a custar R$12. E nessa época o mercado estava falando que o estado da empresa ia afundar, de que não seria um bom negócio. O que eu estava fazendo? Comprando quando ninguém queria. Então, é difícil você ir contra a manada do mercado. Agora o mercado tá falando muito bem, então, tecnicamente eu não me empolgo tanto nesses preços. Eu espero um precinho um pouco melhor, para que eu consiga comprar a empresa com uma margem de segurança interessante. Mas é claro, pessoal, é claro que se a gente engatar um ciclo de alta, queda na Selic, a ação pode facilmente voltar para o seu preço de IPO, de 24 a 25. Então, acho que nesses preços ainda está barata. Mas aí eu já vou fazendo aportes pequenos, um aporte ali, um aporte aqui, e quando a ação cair ali de fato, houver uma correção, eu poderia fazer um aporte grande. A não ser se eu visse de que a Selic iria desabar. Aí dane-se, tá? Eu iria comprar bastante BR Partners vezes, porque a ação provavelmente iria disparar para os R$30 novamente. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Essa aqui é a minha visão e é o que eu faria com os meus investimentos, tá? Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? Eu não consigo fazer o que você faz. Será que você tem algo que nos proporcione um conhecimento mais elevado, alguma ferramenta, um estudo? Pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima
oportunidade aqui para vocês. Na verdade, duas oportunidades. A primeira delas é: tornem-se membro do canal. Pessoal, a parte de membros tem voltado com força aqui no canal. E eu tenho postado todo dia um vídeo para membros, tá? Analisando sobre uma empresa. Inclusive, eu vou fazer mais uma análise detalhada sobre a BR Partners lá na parte de membros. Aí, fiquem de olho, tá? Fora que você tem acesso aos novos aportes, você tem acesso a inúmeras estratégias que eu não falo na parte pública, a parte de membros em tempo real, em apenas por R$19,99 por mês. Fora que você se tornando membro do canal e a parte de membros atingindo, tá? 500 membros ativos, eu vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, totalmente gratuito. O curso que vocês estavam querendo aqui no canal, que basicamente, aparentemente, está por R$2,97 à vista ou 12 vezes 174. Ah, Pablo, tá muito caro. Tecnicamente, caro não está, tá? Porque pelo valor que esse curso vai te proporcionar, você não vai conseguir em lugar nenhum. Porém, eu estou oferecendo outra oportunidade para vocês, tá? Em vez de vocês quererem fazerem isso à vista, Pablo, não posso, então vire membro do canal. Sendo membro do canal e a parte de membros atingindo 500 membros ativos, você terá esse curso de uma forma totalmente gratuita. Vai depender totalmente de vocês, pessoal. Porque tecnicamente, tá? Eu estou fazendo aí isso aqui para vocês. Estou dando para vocês aí o meu conhecimento de uma forma tecnicamente de graça, tá? Porque você vê aí muitos gurus mentirosos no mercado financeiro oferecendo mentiras para vocês. Eu ofereço a realidade. E aí, tornando membro do canal, você terá acesso a tudo isso. Conteúdo exclusivo, meu curso de forma gratuita, desde que atinja os 500 membros no canal. Então, vamos fazer uma forcinha, tirar o escorpião do bolso, tá? R$19,99 não é nada. É o preço que você paga numa assinatura no mês, tá? Pra assistir ali, tecnicamente, bobagens. Pessoal, eu sou realista, tá? Eu sou realista e essa é a verdade aqui no canal. Então, façam esse investimento para ter um conhecimento acima da média, tá? E aí, pessoal, para vocês que também ficaram comigo até o final, eu estou com uma outra belíssima oportunidade. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola, tá? Primeiro fator, que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Ou seja, a cada balanço trimestral de uma empresa, a cada minuto, a cada segundo, todas as projeções dessa planilha são atualizadas automaticamente, das mais de 100 ações que tem aqui, porque já tem algoritmos que fazem isso para você, sem que você tenha que fazer nada. E terceiro fator, tá? Contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. E fora que você tem preço teto projetivo. Mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca, tá, pessoal? Mamão com açúcar. Queria eu, no início da minha trajetória, ter tido acesso a uma planilha como essa, que em tempo real me proporcionasse o conhecimento que tem aqui dentro deste produto maravilhoso, tá? Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isso, tá? Eu acho que a BR Partners é uma oportunidade, mas para quem tem visão de longo prazo. Lembrando que nada na bolsa é feito a curto prazo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você compra um imóvel, quando você investe na poupança, né? Você tá pensando no curto prazo? Claro que não. Esse pensamento, ele também tem que ser exercitado na parte de ações. Ações é um investimento, pessoal, não é simplesmente um bilhete de loteria. E essa frase não é minha, tá? E é do icônico investidor aí, Peter Lynch, que falava isso, que ações não é um bilhete de loteria, e sim é um investimento para longuíssimo prazo, desde que você compre, obviamente, boas empresas, né? Lembre sempre disso. Pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito o engajamento. Já comentem se vocês têm BR Partners e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!